A invasão da Ucrânia por tropas russas pode produzir impactos econômicos a mais de 10 mil quilômetros de distância. O Brasil pode sentir os efeitos do conflito nos combustíveis, nos alimentos e no câmbio. A instabilidade no leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como pode resultar em aumentos adicionais nos juros, comprometendo o crescimento econômico para este ano ao reduzir o espaço para a melhoria dos preços e do consumo. No Brasil, os impactos deverão ser ainda mais intensos. Uma das razões é a exposição maior aos fluxos financeiros globais que o restante da América Latina, com o dólar subindo e a bolsa caindo mais que na média do continente. Os impactos da crise entre Rússia e Ucrânia podem chegar à economia brasileira, principalmente no preço internacional do petróleo, cujo barril do tipo Brent encerrou a semana em US$ 105, no maior nível desde 2014. O mesmo ocorre com o gás natural, produto do qual a Rússia é a maior produtora global, cujo BTU, tipo de medida de energia, pode chegar a US$ 30. O petróleo é a matéria-prima básica na produção de gasolina, de óleo combustível, de óleo diesel. E quando essa matéria-prima fica mais cara, consequentemente, os derivados da matéria-prima também ficam mais caros. Então, é inevitável que isso deva acontecer no Brasil. No curto prazo, a tendência, entendo eu, é uma alta do preço do dólar. Porque a gente está falando de uma guerra e de uma guerra que gera incertezas. E quando há uma maior incerteza na economia ou no mundo de uma maneira geral, aumenta o que a gente chama de aversão ao risco dos investidores. Os investidores buscam se afastar daqueles ativos que representam maior risco. Então, eles buscam, dessa maneira, um porto mais seguro. O dólar é um porto seguro, ou seja, a gente acaba vendo os investidores buscando o dólar como um ativo, como uma forma de proteção, e isso, consequentemente, acaba empurrando o preço, a cotação do dólar para cima. O Brasil usa o gás natural para abastecimento das termoelétricas. A perspectiva é que a elevação dos reservatórios das usinas hidrelétricas no início do ano possa compensar pelo menos nesta fase de início de conflito. Em relação à gasolina, a recuperação da safra de cana-de-açúcar está reduzindo o preço do álcool anidro, o que também ajuda a segurar a pressão do barril de petróleo num primeiro momento. Desde novembro do ano passado, o litro do etanol anidro acumula queda de 24,6% em São Paulo, segundo o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP, Universidade de São Paulo. As maiores pressões sobre combustíveis estão ocorrendo sobre o diesel, que não tem a adição de etanol e subiu 3,78% em janeiro, segundo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que funciona como prévia da inflação oficial. A guerra no leste europeu pode afetar a economia brasileira também no setor de alimentos. A Rússia é a maior produtora mundial de trigo. A Ucrânia ocupa a quarta posição. Nesse caso, o Brasil não pode contar com outros mercados porque a estiagem na Argentina, tradicionalmente maior exportador do grão para o Brasil, está comprometendo a safra local. A crise no mercado de petróleo também pressiona os alimentos. Isso porque a Rússia é o maior produtor mundial de fertilizantes, que também são afetados pelo petróleo mais caro. Atualmente, o Brasil compra 20% dos fertilizantes do mercado russo. O aumento do diesel também interfere indiretamente no preço da comida, ao ser repassado por meio de fretes mais caros. O fato da Rússia e da Ucrânia serem importantes exportadores de trigo, isso acaba afetando o preço internacional desse grão e acaba gerando um efeito dominó que afeta, inclusive, o preço do pãozinho que o cara compra no interior do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. O terceiro fator pelo qual a crise entre Rússia e Ucrânia pode impactar a economia brasileira será por meio do câmbio. O dólar, que chegou a atingir R$ 5,00 na quarta-feira, fechou na sexta-feira a R$ 5,15 após a ocupação de cidades ucranianas por tropas russas. Por enquanto, os efeitos no câmbio são relativamente pequenos porque o Brasil se beneficiou de uma queda de quase 10% da moeda norte-americana no acumulado de 2022. O prolongamento do conflito, no entanto, pode anular a baixa do dólar no início do ano. Caso o dólar continue a subir e a inflação não ceder, o Banco Central pode ver-se obrigado a aumentar a taxa Selic, juros básicos da economia, mais que o previsto. Nesse caso, o crescimento econômico para este ano ficaria ainda mais prejudicado.